E o câncer de mama tem cura? Tem, Priscila? Tem. Você deixa a melhor parte, Deixei. né? A esperança, eu adoro. Gente, o que é importante a gente entender? Quando a gente fala de câncer, ainda a nossa memória, ela é referente a um tratamento de 20, 30 anos atrás. E quando a gente olha para a medicina, para a oncologia, para a mastologia, para a radioterapia, a evolução do tratamento, não só do tratamento, mas do diagnóstico, da informação, dos cuidados que a gente tem que ter, tudo isso evoluiu muito. Então, quando a gente fala em cura, para vocês terem uma ideia, os tumores iniciais, a chance de cura deles vai chegar a 95%. Às vezes eu brinco com uma paciente minha, eu falo, olha, às vezes é melhor um câncer do que uma pressão alta, um diabetes, que você vai ter que tratar a vida toda, vai ter que cuidar muito. Mas a gente não pode esquecer que a saúde como um todo tem a sua importância e é o nosso maior bem. E a gente não aprende a cuidar dela desde que a gente é pequeno. Pelo contrário, muitas vezes a gente aprende a deixar a saúde para lá. As mulheres, principalmente, têm um hábito de cuidar de todos ao seu redor. A carteira de vacina do filho está em dia, ela sabe quando que o marido fez os exames, mas e os dela? Muitas vezes, ela vai deixando o dela para trás. Ah, não, estou me sentindo bem, e eu faço depois, e eu faço depois. E o tempo hoje, ele passa numa velocidade que a gente quase não acompanha. De repente, foram 2, foram 3 anos, foram 4 anos sem fazer os exames. Então, eu agradeço a Mayra hoje, porque esse evento ele é muito importante por nos reunir e por chamar a atenção para isso, que a gente precisa se cuidar. Quando a Mayra comentou do estilo de vida, para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas com câncer, 3 não teriam com bons hábitos. Se tivesse um estilo de vida razoável, eu não estou falando de questões difíceis, é uma boa alimentação, uma prática de atividade física e não ter vícios. Se a gente cumpre com esses 3 requisitos, a gente consegue reduzir em 30% o risco. Vocês têm noção que esses 30% estão nas nossas mãos? E o que é que a gente vê no consultório? Ah, quando a gente estuda o câncer de mama, a faixa etária mais frequente é ali entre 60 anos, né? Entre 50 e 70 anos. Mas a gente tem visto cada vez mais o câncer ocorrer em pessoas mais jovens. A incidência em pessoas mais jovens tem aumentado absurdamente. E é fruto do que? É da genética, porque muita gente acha que o câncer é genético. Em pessoas mais jovens, a chance é maior, mas a questão genética ela é responsável ali em torno de 20% dos casos, no máximo 30%. Então, os outros 70% está relacionado ao estilo de vida. E isso está nas nossas mãos. Então, quando a gente fala que tem cura desde que seja descoberto no início. No início, a chance de cura é altíssima. Numa fase avançada, a chance de cura cai drasticamente. Ela pode cair para 20%, tá? Ah, então tá, mas o meu foi avançado então, e agora eu me desespero? Não, não se desespere, porque ainda assim o tratamento melhorou muito. Então, a gente tinha cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Hoje nós temos imunoterapia. Hoje nós temos terapias-alvo, a hormonioterapia. Então, melhorou. E vai continuar melhorando, vai continuar avançando. Mas isso não elimina a nossa responsabilidade, a responsabilidade que nós temos sobre a nossa saúde, a necessidade da gente conhecer o nosso corpo através do autoexame, a necessidade de nós realizarmos os exames na época certa, a necessidade de nós procurarmos o médico quando a gente perceber que algo está diferente, não está como deveria. A necessidade da gente colocar a informação em prática, porque não adianta a gente saber o que precisa ser feito se a gente não faz. Não adianta a gente sair daqui hoje e não realizar os exames. Eu falo, tem que sair daqui hoje, já tem que agendar amanhã os seus exames. O Outubro Rosa acontece para isso. Oi? Acho que tem uma pessoa aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Mas, então, lembrando disso, que mesmo quando não tem cura, tem tratamento. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha residência, eu terminei a radioterapia em 2008.
Eu ainda me lembro, quando eu recebia pacientes com metástases no consultório, a gente não tinha muito o que fazer. Hoje, eu tenho pacientes com metástase cerebral de câncer de mama, que está viva há 7 anos. Hoje, eu tenho pacientes com metástases ósseas, metástases hepáticas, metástases pulmonares, que é uma coisa que assusta muito, e que estão vivas há 10, 15 anos. Então, eu falo, o tratamento melhorou, mas essas pacientes que sobrevivem mais também têm uma peculiaridade, elas vivem bem. A gente não pode esquecer disso, que independente da doença, a pessoa ela não é a doença. Mesmo que ela adoeça, a doença é só um capítulo. Ela é só uma parte daquilo que está acontecendo na vida dela. A vida dela é muito mais do que isso. E enquanto a gente respira, a gente tem vida. As suas escolhas que você faz hoje, a forma como você escolhe se tratar, a forma como você fala com você, aquilo que você escolhe colocar dentro do seu corpo, o que você escolhe comer, a forma como você nutre, não só o seu corpo, mas a sua alma, a sua vida, a vida das pessoas que te cercam, a forma como você vive hoje, ela tem um impacto para a nossa saúde que não está nos livros. O que a gente está trazendo para vocês aqui hoje está nos livros, isso daqui está embasado e essa informação é de extrema importância. Mas lembrem-se também, é isso, desse momento. O momento em que a gente se conecta, a gente vai jogar, a gente vai se divertir. A vida também é feita disso. Ela também é feita de diversão, ela também é feita de amor, ela é feita de cuidado. E o cuidado é algo que nós mulheres aprendemos, desde pequenininha, né? A gente aprende a cuidar. Parece que é natural da gente. A gente cuida da boneca, a gente ajuda a cuidar da casa, a gente ajuda a cuidar de tudo. Isso é natural nosso. E é isso que a gente precisa levar para o mundo, mas também termos para nós mesmos. Não só para o outro. Não olhem só para o outro, olhem para vocês. Né? Então, meu recado para vocês é esse: cuidem, tenham tempo para vocês, respeitem o seu descanso, o seu momento de descanso, mas também tenham os seus desafios na vida, enfrentem os desafios, isso nos faz crescer. Tenham coragem, coragem de viver bem, coragem de se cuidar, coragem de amar, porque tudo isso contribui para a nossa saúde de uma forma que a gente não consegue medir. Eu prometo que está acabando, tá, gente? Eu vou trazer a Priscila de novo aqui para falar um pouco dos efeitos da radioterapia e da quimioterapia, tá? Porque só para tirar um pouco aquele estigma de ser a pior coisa do mundo ou não tirar esse estigma. Gente, eu só queria complementar, a Cecília comentou dessa fibrose, desse processo cicatricial. Então, assim, a cirurgia, a radioterapia, a gente vai somando, tá? Cada um vai acrescentar ali 5 a 10% de chance de você ter uma fibrose. Então, quando a gente vai somando esses fatores, eu acho que ainda tem uma questão que influencia muito, que é o fato das mulheres terem muita dificuldade de se tocar. E quando a gente fala de mama, a partir do momento em que ela tem um câncer de mama, parece que ela desenvolve, às vezes, um receio de encostar naquela mama. E muitas vezes ela vai deixando mesmo, vai deixando de tocar, vai deixando de olhar para essa mama. E eu falo, sem estímulo, tudo no nosso corpo que não tem estímulo, atrofia, vai fibrosar. Então, o movimento, ele é um antídoto natural da fibrose e da atrofia. É isso, quando a gente quer aumentar uma musculatura, o que a gente faz? Movimenta. Né? Músculo parado, atrofia. Cérebro parado, atrofia. Até o cérebro a gente tem que estimular. Então, a mama é parte do nosso corpo. E a fisioterapia, muitas vezes, é até para ensinar isso, né, Cecília? Para ensinar esses movimentos. Por quê? Porque isso é algo que a mulher vai ter que manter para a vida. Às vezes, o que acontece? As mulheres até fazem a fisioterapia depois do tratamento. Cirurgia, rádio, bom, vai para a fisio. Faz a fisio, faz 10 sessões e acabou. Não. Isso é um aprendizado que vai ter que levar para a vida. Né? E quando a gente fala dos efeitos colaterais, então,
Quando a paciente recebe um diagnóstico de câncer de mama, vai para a cirurgia, a hora que ela sai da cirurgia, o primeiro pavor dela é: e agora? Eu preciso de quimio de rádio? Porque me falaram que a rádio queima, que a quimioterapia cai cabelo, não sei quem morreu. Ela vem desse jeito para o nosso consultório. Apavorada. E eu falo: quem te falou isso? Ah, minha vizinha. Ah, minha amiga. Sentei ali na recepção e falo: gente, as pessoas, elas não têm noção nenhuma do que elas falam. São pessoas que não passaram pelo processo, que saem falando, falam com firmeza, né? Não, ó, a fulana, nossa, não sei quem, morreu semana passada, viu? De câncer de mama. É desse jeito. Eu falo: gente, eu não acredito. Quando eu ouço as pacientes, que elas entram no meu consultório apavoradas, eu falo: você jura que é isso que você escuta? Então, assim, às vezes a gente tem que desenvolver essa sensibilidade de o que a gente vai falar para uma pessoa que está passando por isso. Sabe, de você se colocar no lugar e pensar duas vezes antes de abrir a boca. O que a pessoa precisa é de apoio, é de cuidado, é ouvir palavras boas. A última coisa que ela precisa é saber quem morreu ou se o cabelo caiu. Não, até porque você não tem a informação necessária para falar sobre isso. Você não tem o conhecimento necessário. Quando a gente fala do tratamento de câncer de mama, hoje existem muitas mulheres que não vão precisar da quimioterapia. Não é toda quimioterapia que faz cair cabelo. Mesmo mulheres que às vezes vão fazer uma quimioterapia que podem desenvolver esse efeito colateral da queda de cabelo, não necessariamente ela vai apresentar. Tem gente que não tem. Cada pessoa é única. E quem tem que explicar isso para aquela mulher é o médico dela, que sabe que medicamento que ela vai receber, que tipo de tratamento que é necessário naquele momento. Senão a gente só apavora essas pessoas. Elas não precisam disso nesse momento. Então, lembrar que, se você quer dar uma orientação importante, olha, cada caso é um caso, conversa com o seu médico para ver primeiro se você vai precisar da quimioterapia, às vezes nem precisa. Não é toda a quimio que cai cabelo. Mesmo se você ainda tem muito medo da queda de cabelo, existe já uma touca que as mulheres podem usar que reduz a chance dessa queda, que reduz essa queda de cabelo em 50% a 70%. Então, existem N formas da gente lidar. E dentro do consultório, eu já vi mulheres de todo tipo. Eu já vi aquelas apavoradas com a queda de cabelo. Doutor, eu acho que eu não vou sobreviver à queda do cabelo. E aí, de repente, ali no processo, elas vão... O cabelo vai caindo. Não, isso aqui está me gerando tanto sofrimento. Eu tive uma paciente, essa história é linda. Porque ela tinha muito medo. Ela ficou meses sofrendo com o cabelo. E aí, de repente, um dia ela entrou no meu consultório e falava: parecia outra pessoa. Uma blusa verde, um verde bandeira, assim, um batom vermelho, careca. Raspou a cabeça e falou: doutora. Aí, o que foi isso, né? Eu falei: essa outra pessoa. Ela falou assim: menina, você acredita que eu já fui paquerada? O que eu fui paquerada hoje, eu acho que eu não fui a minha vida inteira. E aí eu falei: mas é lógico, um brinco de argola prata, assim, batom vermelho, aquela blusa, a postura era outra. Mas por quê? Porque ela encontrou uma maneira de aceitar. A gente vai mandar agora todo mundo fazer isso? Lógico que não. Lógico que não. Cada mulher é única. Eu já tive pacientes que lutaram com a toca. É isso, caiu só um pouco, ficaram felizes. A alegria da vida dela era que o cabelo não tinha caído. Então, isso ensina pra gente que cada pessoa é única e que o nosso papel é muito mais o de escutar do que o de orientar. Deixar que a pessoa encontre o próprio caminho. A gente também tem que aprender a respeitar isso. Com relação aos efeitos colaterais da radioterapia, o medo maior é: a radioterapia queima. Me falaram que queima, que a mama fica preta. Antigamente, nós tratávamos com aparelhos de cobalto. Era com fonte radioativa. Então, se realmente uma fonte radioativa emitia radiação o tempo todo ali, era uma outra situação. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu entrei na residência, uma paciente chegava, eu marcava assim de caneta, a gente fazia um raio-x e ia para o aparelho tratar. Isso era o que nós tínhamos. A radioterapia evoluiu de uma forma absurda. Para vocês terem uma ideia, inclusive a gente tratava em 33 sessões nessa época. 33, 35 sessões de radioterapia. Evoluiu. Hoje a gente faz uma tomografia. Essa tomografia, o cálculo é feito exatamente, específico para aquela anatomia, para aquele tamanho de mama, específico para aquela paciente. Nenhum paciente hoje é igual, tá?
A forma de entregar a dose melhorou absurdamente. Nós temos tecnologias desde a tridimensional, IMRT, VMET, temos IGRT para garantir a segurança no posicionamento. Então, todos esses nomes que vocês estão ouvindo são tecnologias que melhoraram a qualidade de entrega da dose. E a gente consegue tratar hoje em até 5 sessões de radioterapia ao invés de 35. Então, diminuiu muito. O que melhorou também é a nossa informação, são os cuidados, a forma de cuidar dessa pele. Então, é um conjunto, tá? Nós trabalhamos em conjunto. Melhorou a cirurgia, melhorou a radioterapia, melhorou a quimioterapia. E essa é a mensagem que a gente tem que levar, tá? Melhorou, surgiram tratamentos novos. Então, desmistificar a doença também é importante. Porque apesar de toda essa evolução, toda paciente que entra no meu consultório, que recebeu um diagnóstico de câncer de mama, a frase dela é a seguinte: doutora, eu senti quando eu recebi o diagnóstico, que era um atestado de óbito. Parecia que o médico estava me entregando o meu atestado de óbito. Vocês têm noção do tamanho da dor, gente? Como que isso é apavorante, é desesperador? E aí eu tenho que fazer, todas nós, né? A gente tem que fazer um trabalho de desconstruindo isso. Por quê? Por causa de um medo que é antigo. Então, o Outubro Rosa, ele vem com essa importância de conscientizar. Poxa, a gente ainda está insistindo que as mulheres precisam fazer os exames na época certa. Pelo amor de Deus, isso é o mínimo. Tá? Isso é o mínimo. Então, é fazer os exames, mas é também apoiar as mulheres com câncer, é também viver bem, é cuidar do nosso estilo de vida. É muito mais do que simplesmente começar a mamografia aos 40 anos. Muito obrigada. A gente tem uma honra de ter uma pessoa que está em tratamento. E a Suzana, ela conta a jornada dela. E se vocês puderem seguir, é lindo. É lindo ver ela fazer os vídeos. Tá muito bem fazendo os vídeos, então depois, se vocês puderem, a Suzana, ela explica todos os passos que ela está passando no tratamento dela. Qual que é o arroba? Nossa, gente. Aqui é serviço completo. Eu nem sei o que é isso. Qual que é o perfil? Fala seu Instagram. É Suzana Capurete. Nossa, gratidão. Arroba Suzana Capurete. Eu não sei se é isso, na verdade. É isso sim. Nossa, gratidão demais. Foi muito legal. Oi, gente, tô emocionada. Gente, eu não esperava isso. Minha amiga aqui me trouxe hoje e eu nunca tinha ouvido. Fez o meu diagnóstico. Eu tinha ouvido essas mulheres assim, incríveis, falando sobre a doença que eu estou enfrentando. Eu me senti muito acolhida. E uma coisa assim que eu tenho o privilégio de falar e de quem eu puder fortalecer com isso, desde quando eu recebi o diagnóstico, eu fui sozinha receber, eu já tinha lido antes, eu acordei e li, daí eu pedi para o meu primo me ajudar, para minha madrinha Luísa, ela já é idosa, eu recebi ela passar mal, chorar, enfim, eu fui sozinha. E eu nunca senti que foi um atestado de óbito. Nunca, em nenhum segundo, na minha mente, isso entrou, assim. E eu quero passar isso para as pessoas, para as mulheres. Não é isso, não é um atestado de óbito. Que mesmo que no câncer fosse muito avançado, eu tenho uma vida. Eu tenho muito que viver. Tem câncer, é para viver a vida, é para ser feliz. Então, assim, não é óbito, não é atestado de óbito. E eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Gratidão. Muito obrigada.
Eu vou, para encerrar, eu vou trazer a Renata aqui para falar um pouquinho sobre consultoria de imagem nesses casos. Ela vai falar um pouquinho, enquanto ela vem arrumar as coisas dela. Eu quero dar uma dica. Eu acho que eu falei o ano passado e eu vou falar de novo. Existe um sutiã adequado para a gente usar? Existe, tá, gente? A mama, ela tá fora do nosso corpo. Ela tá, não é igual o fígado, o intestino que está lá dentro. E o que que segura a mama da gente são linfonodos, ó, ligamentos. E esses ligamentos, eles vêm dessa parte de cima aqui. E aí vocês vão imaginar uma roupa que tem um elástico. E esse elástico vai sendo usado e puxado, e ele vai relaxar. Então, a mama vai cair, a mama vai esticar e a mama vai doer. Alguma hora da nossa vida, a nossa mama vai doer. E é o que eu mais atendo no meu consultório. 70% das minhas consultas são: minha mama está doendo, e a gente não acha nada. Então, eu trouxe até um stand, pedi para a Márcia da Yoga vir aqui, para a gente mostrar que existe um sutiã adequado para a gente usar no dia a dia. Tá? E eu queria... E assim, existe o sutiã, porque o sutiã, ele tem que sustentar a nossa mama, ele não tem que ser bonito. Eu não tenho que ficar só com um sutiã bonito, que tem aro, que tem bojo, que tem renda, que é maravilhoso, que meu marido quer me ver. E isso daí você vai fazer um dia. Mas no seu dia a dia, eu queria muito que vocês aprendessem a usar um sutiã adequado, que isso diminui muito as nossas dores, os nossos desconfortos, tá? Então, a Márcia vai estar lá embaixo com um stand, mostrando para vocês os sutiãs adequados, e existe um tamanho adequado para cada uma, tá? A gente costuma comprar sutiãs lindos aí, e eles não são, a mama tá para fora, tá pulando aqui, aí chega lá, nossa, eu odeio chegar para a Karine e falar, dê esse gordinho aqui. E às vezes o gordinho é porque o sutiã fica apertando aqui e forma aquele gordinho, tá? Então, assim, essa é uma dica que eu trouxe hoje, não só pensando no câncer, mas como a gente pode melhorar a saúde das nossas mamas usando o sutiã.